Olá, condutores, condutoras, estamos de volta para mais uma mini palestra de número 5 e hoje nós vamos falar sobre a amaxofobia, o medo de dirigir. Amaxo vem do grego carro e fobia vem do grego phobos, amaxofobia, medo de dirigir. O medo de dirigir afeta, em média, 70% das mulheres e 30% dos homens. Essa é a estimativa que fazem, né? Fazem várias, fazem muitas, mas o que interessa, independente de homem ou mulher, o medo de dirigir afeta a todos nós. E esse é o motivo da palestra de hoje, que nós vamos comentar sobre isso. A gente já sabe o que é o medo de dirigir, de onde ele vem, qual o percentual que ele afeta entre as pessoas. E você sabia que o medo de dirigir, quem tem medo de dirigir, são justamente as pessoas muito organizadas, as pessoas metódicas, as pessoas certinhas, as pessoas que são perfeccionistas, que não gostam de errar, que não gostam de ser avaliadas, são pessoas que querem fazer tudo certo da primeira vez. E cuidem muito, porque esse perfeccionismo ele pode ser muito ruim, ele pode ser prejudicial para você. Sabe por quê? Lembra, você deve ter filho pequeno. Quando você coloca na mochilinha dele o material, recebe a lista de material escolar, o que vem? Borracha. Por quê? Porque a criança está aprendendo e ela vai errar muito. E aquela borracha vai gastar e vai ter que comprar outra e depois mais outra, porque o erro faz parte do processo natural de aprendizagem. Gente, não existe ninguém que faça uma coisa certa, exata, primorosa da primeira vez. Não existe um piloto de avião que está aprendendo, vai sentar lá e vai aprender a voar e a pousar, a decolar com aquele avião de uma vez só. Fritar um ovo, muitas vezes a gente se atrapalha para fritar um ovo, não sai perfeito da primeira vez e olha que está acostumado a um monte de tempo. A mãe da gente, quando a gente era pequeno, botava lá uma borracha no nosso material escolar, justamente porque a gente ia errar e a gente ia errar muito. O próprio Piaget, que é um teórico da aprendizagem, diz é dos erros que a gente aprende, que a gente verifica o que deu errado. É do erro que você vai lá aperfeiçoar para ver o que deu certo. O que seria então se Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, fosse perfeccionista como quem tem medo de dirigir? Sabe em quantas tentativas ele inventou a lâmpada? 2.000. Aí uma vez chegaram para ele, um repórter chegou e perguntou: como o senhor se sente precisando, errando 2.000 vezes, fracassando 2.000 vezes? Ele disse: espera aí, quem disse que eu fracassei? Foram 2.000 tentativas até acertar e até nós termos a lâmpada, que hoje a gente não vive sem ela. São tentativas, nós não estamos prontos de uma vez só, principalmente para coisas que são complexas, que você precisa executar várias coisas ao mesmo tempo. No começo sempre tem uma piada, né? Quando está aprendendo a dirigir, aquela coisa: mas eu só tenho 2 pés, tem 3 pedais, tá? Mas você não vai usar os 3 de uma vez só. No máximo vai usar 2 de forma combinada. Eu tenho 2 olhos e tem 3 espelhos, me sinto ET. Mas você não vai usar tudo de uma vez só. Não significa que ter todas essas ferramentas vocês vão ter que usar de uma vez só. Isso já ajuda para ir desmistificando um pouco. Eu tive conversando essa semana com uma pessoa que tem medo de dirigir e ela dizia assim: eu não pego no carro porque eu fico pensando, eu vou bater, eu vou estragar, o carro é do meu marido, para ele trabalhar, ele vai ficar furioso comigo, eu vou prejudicar o próprio sustento da minha família, eu vou bater, eu vou errar, eu vou atropelar alguém, eu vou machucar alguém. Peraí, gente, calma, peraí. Nem no filme de Spielberg acontece tanta desgraça junto. Então a gente tem que cuidar muito com a nossa fantasia, com os nossos monstrinhos imaginários, com aquilo que a gente cria.
Aí também tem gente que diz assim, medo de dirigir não existe. O que existe é falta de prática, também não é desse jeito. Muitas vezes a gente pensa que tem medo de dirigir, quando na verdade é a falta de domínio do veículo, é a falta de paciência. Pensa, aquela pessoa ficou 5, 10, 20 anos sem dirigir. Sentia até mal-estar quando olhava para o carro. Bacana. Agora que arrumou um emprego novo, agora que pode ser promovida no emprego, agora que por qualquer motivo está sendo pressionada e exigida a dirigir, quer fazer tudo de uma vez só. Ah, eu vou pegar o carro e eu vou com medo mesmo. Cuidem, cuidem. A gente compartilha muito aquelas coisas de se sentir medo, vai com medo mesmo, mas não é desse jeito. Finge que tem coragem e vai. Isso traz riscos, porque uma pessoa que vai para o trânsito, no estresse do trânsito, depois de tanto tempo sem dirigir e resolve pegar de uma vez só, vai arrumar para a cabeça, só vai arrumar problema. Tem que ir devagar, tem que se fortalecer emocionalmente primeiro. Se eu chegar para você agora e disser assim, você é rica ou você tem cara de rica, isso vai aumentar a tua conta bancária? Não. Mas se eu disser palavras negativas para você, se eu disser que você não consegue, se eu disser que você não vai ter jeito, isso tudo vai te abater, vai te derrubar. Então por que a gente não tem a mesma capacidade de aproveitar as coisas boas que a gente fala para nos fortalecer emocionalmente? Pensa, uma pessoa que passou a vida inteira dela ouvindo: você não é bom, você não vai conseguir, você não nasceu para isso, você não tem cara de quem dirige. Desestimulando essa pessoa o tempo todo, ela vai crescer aprendendo, pegando isso que não é dela, é dos outros, e vai se convencer de que ela é uma porcaria de ser humano. E ela vai agir com atitudes derrotistas. Ela não vai acreditar que ela seja capaz de fazer alguma coisa, ela não vai acreditar que ela seja capaz de coisas incríveis que todo ser humano é capaz. E ela vai ter uma atitude de fugir dos problemas, ela não vai partir para o enfrentamento. Aquele que passou por muitas dificuldades, que teve que enfrentar essas dificuldades, que passou fome ou que teve que lutar contra uma doença grave e encontrou essa determinação, esse vai conseguir superar mais rápido. Uma mulher que seja humilhada pelo marido o tempo todo, o marido diz: tu não é uma boa esposa, tu só faz besteira, tu não vai conseguir, esquece, não nasceu para isso. Ela vai acreditar nas palavras do parceiro, do companheiro, do marido dela. E aí como é que essa criatura vai para aula? Vai para aula e vai aula de direção, vai errar tudo. Não vai se concentrar na primeira dificuldade. Ela que já foi tão desestimulada vai pensar: o quê? Vou desistir. As pessoas que são muito perfeccionistas no dia a dia dirigindo, ela sai de casa linda, maravilhosa, hoje meu dia está bom, maravilhoso, vou fazer toda a diferença no trânsito, sou a melhor motorista que eu conheço, aí toma uma buzinada, pronto, acabou, já quer desistir. Não, eu não quero mais desistir. Buzina é um som natural do trânsito. Gente boba no trânsito tá assim, ó, cheio. Uma hora você vai tropeçar, parar no lado de um motorista urtigão, de um cara que é todo azedo com a vida, um cara que já saiu, brigou com a mulher em casa, ou brigou no trabalho, ou qualquer coisa, ele vai descontar no outro no trânsito. E o que você tem com isso? Nada, o problema é dele. Gente, a gente tem que parar de ficar pegando o problema dos outros e trazendo pra gente como se fosse nosso. O cara fez cara feia pra você no trânsito, não precisa querer parar de desistir de dirigir por causa disso. Não vai querer desistir de uma coisa que é pra sua vida inteira porque encontrou um mal-humorado no trânsito. O problema é dele, não é teu. Ó, passa longe. Uma psicóloga amiga minha disse o seguinte: ela estava atendendo um paciente com medo de dirigir, e esse paciente contou toda a história e no final disse assim: mas você
não vai me ajudar? Você não ficou sensibilizada? Você não tá nem aí com a minha história? Ela falou, eu tô aqui para te ajudar, só que esse problema é teu, não é meu. Eu não preciso ficar chorando, eu não preciso pensar em desistir de ser psicóloga, porque eu encontrei uma pessoa que quer desistir de dirigir. Eu estou aqui para te ajudar, mas vamos separar as coisas. O problema é seu, eu tenho os meus e não vou trazer para você resolver. Pessoas perfeccionistas dirigindo tem que tomar muito cuidado, porque são cruéis, porque exigem demais delas mesmas, assim como as pessoas que estão há muito tempo sem dirigir e começam a se exigir demais também, ser cruéis na cobrança consigo mesma. Então vocês têm que colocar na cabeça o seguinte, que vocês são habilitados, que vocês estão se habilitando, que vocês estão aprendendo a dirigir, que vocês tiveram sim muitos avanços desde o primeiro dia. Tem que parar com esse pensamento derrotista, com esses monstros imaginários na cabeça de vocês. Lembram quando a gente era criança e a mãe da gente dizia, acende a luz que o monstro vai embora? Vocês têm que acender essa luz dentro de vocês. Gente, acender a luz sendo mais positivo, tendo uma imagem mais positiva de si mesmo. Não caiam em baiuca, não caiam em roubada, não existe kit milagroso que tira o medo de dirigir com a mão, não existe psicólogo fantástico no mundo que te restabelece, te tira todo o medo de dirigir. Isso eu tô cansada de falar, em cada mini palestra vocês vão ouvir eu dizer a mesma coisa, porque eu não quero que nenhum de vocês caia em nenhum conto do vigário e seja feito de trouxa na mão de quem promete mundos e fundos. Até porque, se você não se abrir, se você não estiver disposto à superação, você não vai conseguir. Vamos lá, alguns exemplos? Exemplos de medos que não são medos. Eu tenho medo de bater no outro e medo que ele bata em mim. Se você treinar comando de embreagem, se você treinar os pedais, porque o carro a gente dirige nos pedais, o volante é só para guiar para onde o carro vai. A gente dirige carro no pedal. Tudo no ato de direção é pedal. Se você não investir no pedal, vai acontecer o quê? Vai para a rua, vai para o trânsito com aquela sensação de que o carro é que te domina, porque não tem paciência para treinar. Quem trabalha com costura, por exemplo, quem trabalha com facção, com indústria, sabe que tem que fazer tudo certo da primeira vez para ir aprimorando e não ter perda de tempo, para não ter gasto desnecessário, para não ter que refazer tudo, para não ter desperdício de material. Mas para dirigir, não. As pessoas acham que vão sentar lá no banco do carro e vão começar a mexer ali e daqui a pouco aprendi, do nada, olha que maravilhoso. Mentira, isso não é verdade. O seu compromisso, a sua responsabilidade é treinar. Se você pegar o carro todo dia, 15 minutinhos e aperfeiçoar, vai ter um controle total do carro. Você vai perceber o quê? Que o carro come na tua mão. Isso vai te deixar calmo, tranquilo, com autoestima. Aí você vai começar a se valorizar. No mínimo, na mínima conquista que vocês tiverem, vibrem, cantem, apostem em vocês, se deem os parabéns. Uhul, é isso aí. Tem que vibrar, tem que conquistar. São essas pequenas conquistas que vão deixar vocês fortes para enfrentar o restante. Outro medo, eu tenho medo de parar no semáforo. Aí já quer procurar psicólogo, pagar uma baba por mês, né? Fazer aqueles tratamentos caros, comprar um monte de coisa milagrosa. Pra que isso aí, gente? Pra que ser feito de bobo na mão dos outros? Tem profissional bom no mercado, claro que tem. Como eu falei para vocês, o medo de dirigir não é só falta de prática. Para esses casos, o psicólogo é bom. Mas se você souber como treinar, se você receber a dica certa, se não adestramento, mas se você souber o ponto de referência certo. Quantas pessoas querem parar de dirigir porque arrancou o retrovisor ou ralou a lateral na porta, no portão, na garagem, na pilastra quando estava entrando em casa? Pronto, o mundo desabou, acabou. Já quer parar de dirigir.
Não é mais fácil ir lá, ver o que deu errado, pegar a dica certa? Nós temos as dicas certas no grupo Aprendendo a Dirigir, no meu perfil, no blog Aprendendo a Dirigir, no livro Aprendendo a Dirigir. Nós temos dicas certas, os livros são ilustrados, tá? Também não fazem milagre, não são livros para ler, não é para você só ler, decorar. Não, você tem que ler, você tem que ter esse livro no teu porta-luva, junto contigo no carro, para tirar uma dúvida, para, estaciona, tira dúvida, para treinar em casa, para você ir lá e fazer a coisa certa, porque não importa quantas vezes você tenha quebrado alguma coisa, ralado alguma coisa, arrancado alguma coisa do carro, se você pegar a dica certa e repetir as execuções mais de uma vez, entender a resposta do carro, como o carro tá te dando essa resposta, e vai lá e faz certinho, você vai conseguir fazer sempre, vai aperfeiçoar sempre. Então, medo de bater no outro, treino de pedal. Pega a dica certa lá no livro Aprendendo a Dirigir, no blog, no nosso grupo, nos vídeos, nas videoaulas, e treina. Você não vai, esse medo vai embora, vai tirar com a mão. Tenho medo de mudar de faixa. Claro que tem, eu também tinha, todo mundo tem. Mas e aí? Vou ficar com medo e pronto, acabou, não vou fazer nada, vou ficar reclamando com uma atitude passiva diante da vida, diante do ato de dirigir? Não, você vai treinar. Mas como que eu vou treinar mudar de faixa porque só com o carro andando? Não é só com o carro andando. Você pode fazer o treino de ré, com aproximação do meio-fio, olhada no retrovisor, saber distinguir a imagem que aparece no retrovisor de dentro e no de fora, passar a usar mais o retrovisor de fora, que é o retrovisor que você precisa numa mudança de faixa, não é o de dentro. O de dentro vai te mostrar o que está acontecendo atrás do teu carro, o de fora vai te mostrar o que está acontecendo atrás e do lado, na pista para onde você vai mudar. Você tem que se fortalecer emocionalmente. Não pensa que sem treino vai resolver. Não pensa que depois de tanto tempo com o carro parado na garagem, com sentimentos ruins em relação a ele, você vai pegar de uma hora para outra e vai fazer a mudança de faixa mais segura e maravilhosa do mundo. Não vai. Quais os outros medos que vocês têm? Eu tenho medo de atropelar alguém. A partir do momento que você dominar os pedais do carro, dominar as marchas certas do carro, a velocidade ideal para cada tipo de marcha, que dá para fazer o treino com o carro parado, nós temos videoaulas sobre isso, você vai dominar, seja qual for o seu medo. Eu tenho medo de errar, aí se exige um pouco demais, porque a gente errar é uma coisa natural, a gente erra naturalmente. Se você for cobrar de uma forma rígida do teu funcionário, do teu filho, do teu amigo, de você mesma, porque errou, você vai arrumar problema, você vai estar sendo injusto, porque a gente precisa errar para aprender. O problema não é errar, gente, é persistir no erro. O problema é errar e continuar ali achando que não tem saída para aquele erro. Isso sim é o erro maior. Mas a gente acaba sofrendo um montão antes de descobrir que o problema não é o erro, é a nossa atitude de enfrentamento. Que atitude de enfrentamento você está tendo para o seu erro? Nenhuma? Está errando de novo, pegando o carro, sabendo que ele vai morrer num cruzamento, num semáforo, sabendo que ainda não domina uma ladeira e vai se enfiar lá no trânsito, que nem um pateta, para causar acidente, para errar de novo? Pô, gente, não dá. Tem que estar disposto, tem que ter paciência. Não arruma problema, não vai lá ratificar um problema. Se você sabe que vai dar errado, não vai lá fazer, caramba. Pega o carro, treina, tenha paciência com você mesmo, acolha-se emocionalmente, pare de se exigir tanto, para de pintar negativo as coisas o tempo todo. Olha só, imaginem que vocês estão numa janela que dá uma visão, a mesma visão que você está tendo, outras pessoas também estão. Um vai olhar pela janela cor-de-rosa, outro pela janela negra, outro pela janela azul. O modo como você vê o problema e como você vai enfrentar é que vai fazer toda a diferença. Não importa qual seja aquilo que você chama de medo de dirigir, nem todo medo de dirigir é patológico, nem todo medo de dirigir é fobia.
Isso só um profissional como o psicólogo é que vai poder fazer um diagnóstico. Não são esses testes de internet que vão determinar que você não serviu para dirigir, que você tem que procurar isso, aquilo ou outro. Eu fico espantada com a quantidade de pessoas que sofrem com medo de dirigir e se fragilizam e acabam caindo na mão de aproveitador. Existe aí um programa mágico que tira medo de dirigir em 3 dias, que você tem que pagar no mínimo 15 mil reais. E tem gente que ainda cai nisso. Ninguém vai tirar o teu medo de dirigir com a mão. Não existe benzedeira, pai de santo, com todo respeito, ou padre, ou qualquer coisa que vá fazer isso por vocês. O que vai fazer com que vocês enfrentem o problema é essa capacidade de discernimento, é o acolhimento emocional, é vocês saberem discernir as coisas. Nem todo medo de dirigir é patológico, nem todo medo de dirigir exige que vocês saiam comprando de tudo que vê pela frente, porque se vocês tiverem a paciência com vocês mesmos, se não se cobrarem tanto, se passarem a imaginar mais coisas boas do que ruins, se vocês pararem de alimentar o medo e alimentarem mais a coragem de vocês, vocês vão conseguir qualquer coisa na vida. Mas vocês têm que ter vontade, vocês têm que ter paciência, vocês têm que ter determinação, vocês têm que ter dedicação. Não pode entrar no carro e ficar imaginando, mas quanto tempo vai demorar? Vai demorar isso, vai demorar aquilo. Ficar parado sem dirigir longe do carro até agora não demorou um montão? O que vocês ganharam com isso? Frustração. Então, se vocês, a partir de hoje, treinarem 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia, se o treino for tão bom que vocês percam a noção do tempo, não tem que se preocupar com o tempo, não tem que se preocupar se está sendo avaliado, se o fulano está olhando, se está criticando, porque essa pessoa talvez você nunca mais vai ver na vida. E deixa olhar, deixa criticar. É você e o carro ali para decidir essa parada. Por favor, entendam, nem todo medo de dirigir é patológico. Boas ferramentas ajudam muito, mas não confiem que só essas ferramentas vão tirar o medo de dirigir de vocês. Parem, pensam, reflitam sobre que atitude vocês estão tendo diante da dificuldade, se vocês estão se encolhendo, feito uma mola num cantinho, coitadinho, vitimado, ou se vocês estão pensando, tá difícil, mas eu vou chegar, tá difícil, mas eu vou enfrentar. Porque eu posso, porque eu consigo, porque centenas, milhares de pessoas conseguiram enfrentar essas dificuldades, conseguiram superar e vencer, e eu também vou conseguir. E vai! Tá aí para vocês mais uma mini palestra, assistam o livro Aprendendo a Dirigir, que tem dicas, que é ilustrado, já voltou, já está à venda novamente, tem promoção de Natal para vocês presentearem a si mesmo ou aos outros. Não é obrigado a comprar, compra quem quer, uma ferramenta para ajudar, né? Porque a gente vê muita gente boa prometendo tanta coisa para ajudar no medo de dirigir dos outros, tanto palestrante que não é capaz de chegar ali e dar uma palavra de apoio, quer vender a palestra. Tanta gente, minha videoaula é fantástica, o meu videocurso é maravilhoso, então põe lá de graça, ajuda as pessoas também. Dá uma amostra grátis do que você tem para ajudar, né? Então, é isso aí, pessoal. Olha, contem sempre comigo. Tô aí para ajudar no blog Aprendendo a Dirigir, no canal de vídeos, com as mini palestras. Eu só quero que vocês não desistam antes do tempo, quando podem ir cada vez mais além, cada vez mais distante, cada vez mais capazes de superar as dificuldades. O nosso canal é um canal de autoajuda, o nosso canal é um canal de incentivo, porque a motivação está dentro de vocês, é um incentivo à motivação. É para mostrar para vocês que nem todo medo de dirigir é patológico, que essas sensações ruins de boca seca, de dor de cabeça, de inimizade com o carro, isso tudo pode ser desfeito, isso tudo pode ser
melhorado, isso tudo pode ser consertado. O carro é coisa boa, vocês têm que se aproximar do carro como um amigo, porque de inimigo a gente quer distância. Essa frustração que você sente agora de ver o carro parado o tempo inteiro na garagem e se sentindo incapaz, parem de imaginar a cena catastrófica, parem de imaginar que estão batendo, que estão destruindo as coisas, que estão destruindo a si mesmos, parem com isso, aproximem-se do carro, façam amizade com ele, liga o carro parado, senta no banco de trás, no banco da frente, limpa, aspira, o carro é seu amigo. E nós aqui também somos seus amigos que vamos te ajudar a superar o medo de dirigir. Conte com a gente. Até a próxima mini palestra.